Capítulo 1 – O início da caçada. O sol queimava intensamente sobre as ruínas esquecidas da selva brasileira, onde Flávia Croft se movia com precisão. Sua respiração estava controlada, seu corpo em alerta total. A arqueóloga experiente havia se embrenhado no meio da densa vegetação tropical, guiada apenas por antigos manuscritos e um instinto que nunca abandonava. A missão? Encontrar a chave dos deuses, um artefato lendário, dito ser a chave para uma civilização perdida, desaparecida por mais de 2000 anos. Ela havia passado semanas decifrando textos arcaicos e estudando mapas envelhecidos por camadas de poeira. E finalmente, tudo a levará até aquele lugar, uma entrada semi-coberta por plantas, na base de uma antiga pirâmide. Enquanto limpava o suor da testa, Flávia examinava a enorme construção de pedra diante dela, parcialmente engolida pelo tempo e pela natureza, mas imponente e misteriosa. É aqui, murmurou para si mesma, com uma mistura de ansiedade e empolgação. Abaixando-se para passar pela entrada estreita, Flávia se preparou mentalmente para o que poderia encontrar lá dentro. Enquanto suas botas pisavam com cuidado o chão de pedra úmida, as sombras da caverna começaram a envolvê-la. As paredes eram cobertas por hieróglifos e inscrições detalhadas. Luzes de sua lanterna de cabeça dançavam pelas paredes, revelando histórias esquecidas de reis e guerreiros. A chave está perto, eu posso sentir, pensou ela, enquanto seus dedos percorriam uma das gravuras na parede, tentando identificar algum indício. Um símbolo chamou sua atenção, num círculo, dividido em 4 partes, cada uma com uma figura distinta. Já vi isso antes, é mais onde? Disse em voz alta. Foi então que, ao tocar uma das marcas, ela sentiu uma vibração suave. O chão abaixo dela tremeu, e um eco profundo reverberou pelas paredes. Algo havia sido ativado. Antes que pudesse reagir, uma armadilha oculta foi acionada. Flechas dispararam das paredes, e Flávia, com seus reflexos treinados, se jogou no chão, rolando para o lado e escapando por um triz. Esses templos nunca facilitam as coisas, né? Resmungou enquanto se levantava. A adrenalina corria em seu sangue. Isso não era algo novo para ela, mas sempre exigia o máximo de suas habilidades. À medida que avançava mais fundo na caverna, a atmosfera ficava mais densa e o ar mais difícil de respirar. Mas Flávia continuava, motivada pela promessa de uma descoberta que mudaria sua vida e talvez o mundo. Se meus pais estivessem aqui, ficariam orgulhosos, ela pensou, com uma pontada de tristeza misturada à determinação. O mistério por trás da morte deles a perseguia desde criança, e talvez, apenas talvez, essa aventura trouxesse respostas. Subitamente, ao chegar em uma câmara mais ampla, ela parou. No centro da sala, repousava um pedestal de pedra, desgastado pelo tempo, mas ainda imponente. Sobre ele, um pequeno objeto, envolto em poeira e teias de aranha, brilhava fracamente à luz de sua lanterna. O coração de Flávia disparou. A chave dos deuses, sussurrou, em captar que estava finalmente diante do artefato lendário. No entanto, antes que ela pudesse se aproximar, um som de passos ecoou pela caverna. Ela imediatamente apagou sua lanterna e se escondeu nas sombras. Alguém estava ali. Não estava sozinho. Capítulo 2 – Sombras do passado. Flávia manteve a respiração controlada, ocultando-se nas sombras da câmara enquanto os passos se aproximavam.
O brilho fraco de lanternas revelava a silhueta de 3 homens armados, com uniformes escuros e equipamentos de exploração de última geração. Eles conversavam em um tom baixo, mas suas intenções eram claras, estavam em busca da chave dos deuses. A Ordem Sombria, pensou Flávia, reconhecendo o símbolo em seus trajes. A organização secreta era conhecida por caçar relíquias antigas para usá-las com propósitos obscuros. Ela sabia que não poderia permitir que eles se apoderassem do artefato. Os homens pararam em frente ao pedestal, examinando o objeto com curiosidade. Um deles, aparentemente o líder, estendeu a mão para pegar a chave. Era o momento que Flávia estava esperando. Em um movimento rápido e silencioso, ela lançou uma pequena pedra contra a parede oposta. O som ecoou pela câmara, atraindo a atenção dos homens. "O que foi isso?" exclamou um dos homens, girando a cabeça. Enquanto eles se distraíam, Flávia agiu. Saindo de seu esconderijo, ela se lançou para a frente, agarrando a chave antes que o líder pudesse alcançá-la. Com um salto ágil, ela rolou para o lado e correu em direção à saída. "Ela está aqui!" "Tagueina!" gritou o líder, sacando sua arma. Flávia correu pelos corredores da caverna, sentindo os tiros ricochetearem nas. Desde então, Flávia vinha carregando o peso da dúvida e do luto. Eles estavam atrás da mesma coisa, percebeu ela. Havia encontrado fragmentos de diários e cartas antigas que mencionavam a busca de seus pais por um artefato semelhante à chave dos deuses. Seria possível que a Ordem Sombria tivesse algo a ver com o desaparecimento deles? As perguntas começaram a se amontoar em sua mente, enquanto uma dor familiar invadia seu peito. Flávia sempre havia se mostrado forte, mas a verdade era que nunca havia superado a perda dos pais. E agora, mais do que nunca, ela sentia que essa aventura não era apenas sobre o destino da humanidade, era também sobre descobrir o que realmente havia acontecido com sua família. Em um outro local, longe dali, uma figura sombria observava as notícias sobre a missão fracassada da Ordem Sombria. O homem, conhecido apenas como Marcos, era o líder implacável da organização. Ele observava as imagens de Flavia Croft com um olhar calculista, enquanto planejava seu próximo movimento. "Ela está mais perto do que imagina", disse Marcos para si mesmo, antes de desligar a tela. Ele sabia que Flávia representava um obstáculo, mas também sabia algo que ela ainda não havia descoberto. A conexão dela com o artefato era mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. E ele estava determinado a usá-la para abrir o portal que seus ancestrais tentaram proteger por séculos. Enquanto isso, Flávia, determinada a obter respostas, preparava sua próxima viagem. As pistas a levariam à Amazônia, onde as ruínas de uma civilização antiga prometiam revelar mais segredos. No entanto, ela não sabia que estava sendo seguida. A Ordem Sombria estava sempre à espreita, e o tempo... No entanto, ela não sabia que estava sendo seguida. A Ordem Sombria estava sempre à espreita, e o tempo para desvendar o mistério estava se esgotando. As sombras do passado estavam mais presentes do que nunca,